Manda a vinheta. Tira a música que tá outra e solta a vinheta. Você ligou a rádio? E o Face também? Música, entrevistas, notícias da cidade. Aqui você encontra sempre uma boa novidade. Fecha a porta. Programa Roberto Santana. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Como estão vocês? Tudo bem? Como é que a tarde? Está gostosa? Aqui em Campinas está geladinho, em Campinas, São Paulo. Um friozinho gostoso que dá vontade até a gente dormir. E aí na sua cidade? Está muito calor? Está muito frio? Como está o clima aí? Eu sou Roberto Santana, nesta é a Rádio Campinas Digital. Dando sequência às entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos a vereador e a prefeito de Campinas, São Paulo. Hoje nós temos a honra de recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, o candidato a vereador Felipe Vergueiro, jovem, dinâmico, e o número dele é 22019. E ele está, PL, apoiando o candidato a prefeito Rafa Zimbaldi. Isso mesmo. Meu querido Felipe Vergueiro, fala para os nossos ouvintes quem é Felipe Vergueiro. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho 32 anos, trabalho na área ambiental. Nos últimos anos aí foram bastantes projetos de restauração de área degradada. Sou uma pessoa que gosta muito da política, respeito muito a boa política. Eu acho que isso é muito importante e acredito na política. E também trabalho bastante na área social. Então sou uma pessoa ligada com... Não está igual ontem, não? Com bastante projeto na área social e ambiental. Esse eu acredito que seja o Felipe Vergueiro. Felipe Vergueiro, caso você seja eleito vereador, o que você pretende fazer diferente dos nossos atuais vereadores? Legal, essa pergunta é bacana. A gente tem que pensar hoje, na verdade, na cidade como uma coisa dinâmica, né? A gente tem que começar a ter um olhar para ela, para o desenvolvimento da nossa cidade, com uma forma mais integrada e que a gente possa aí regionalizar as nossas áreas e tudo mais. Então, acredito, eu estou apresentando 22 propostas, até aí é o nosso número, que é o 22, o 019 é o nosso DDD, e essas 22 propostas que estão todas no site, no felipevergueiro.com.br, elas buscam otimizar e buscam dar essa dinâmica de vivência na cidade. Então, por exemplo, que a gente passe a ocupar as nossas praças de uma forma que as famílias possam ir até as praças e que tenha esse sistema de lazer vindo da parte da prefeitura, a questão da saúde, um olhar mais humano para a saúde. Eu acredito muito nessa política feita por nomes e não números, né? Então, de grande forma, o que eu penso, o que eu defendo, o que eu vou buscar trabalhar é nessa questão de trazer essa otimização e buscar as regiões da nossa cidade, transformar isso daí numa forma mais dinâmica, melhor, bem ocupada, integrada, para que a gente possa utilizar a nossa cidade de uma forma melhor do que é feito hoje. Inclusive, até um exemplo prático aí do que a gente tem hoje de um problema que a gente viveu recentemente é a questão lá do Pissarrão, que teve o corte de árvores dentro de uma ciclofaixa, e aí gerou um certo descontentamento da população, e alguns vereadores foram falar a respeito, né? Aquilo ali já existe desde 2015, uns projetos cicloviários. Então, na verdade, é trabalhar como vereador, fiscalizando, buscando o que a gente já tem e melhorando aquilo que pode ser melhorado. De novo, buscando uma cidade integrada. Eu acredito muito nessa vivência da rua. A população precisa estar vivendo a cidade. Meu querido Felipe Vergueiro, você sabe que a cidade está passando, como o Brasil inteiro, por uma pandemia chamada coronavírus, Covid-19, aonde a maioria dos empresários estão fechando as empresas, estão quebrados. Muitos faliram que não vão nem voltar a reabrir porque não tem como. E como você, que está com vontade, que está com 22 projetos, segundo você acabou de informar, depois você vai falar mais alguns seu aí, sem dinheiro, como fazer para melhorar a saúde, educação e segurança, que é as dificuldades que está tendo no momento em Campinas e no Brasil inteiro, mas Campinas é uma cidade que está com bastante problema, inclusive na educação,
com um déficit de 7 mil crianças faltando creche. Como fazer sem dinheiro, Felipe? Você tem alguma ideia? A parte do comércio a gente tem que começar a pensar nessa economia criativa, é fomentar justamente essa ocupação das praças, levando o lazer para a praça, empreendendo com as pessoas. Acredito que isso daí seja um braço muito importante nesse momento de reconstrução. O modelo do que a gente conhece hoje de economia, o modelo que a gente conhece hoje, está vendo, não vai ser igual para os próximos gestores aí dos municípios que vão assumir uma bucha, quem quer que seja, porque vai ter que reinventar. E lembrando que não dá para reinventar a roda, então você já tem que trabalhar com aquilo que você tem. A questão de comércio seria batendo a respeito disso. A saúde, não, eu como vereador, a gente tem que ter muito ligado e muito saber bastante a respeito, que a gente tem uma premissa de fiscalizar. Então, se a gente também está passando por um momento hoje onde a saúde ela deve alguma coisa, é porque os que estão lá deixaram de fiscalizar em algum momento e deixou acontecer. Então a gente tem que ter, o vereador, ele tem que saber que o papel dele é estar na rua, é estar junto com estes gastos, acompanhando estes gastos. E na parte da educação, de fato, a gente tem que buscar pensar de que forma, de novo, não é o vereador ele vai buscar legislar ali dentro, mas é fiscalizar e entender o que está acontecendo no nosso sistema. A gente tem uma educação hoje com falta de vagas, mas o professor em Campinas, ele é dentro do quadro, dentro dos professores, ele é muito bem pago. A gente tem uma mão de obra muito boa. Nós temos bons professores na nossa cidade, até muito por conta da Unicamp, que ela é um lugar onde forma excelentes professores nossos, né? Então, mas em cima do comentário da Unicamp, aqui em Campinas era considerada, inclusive, uma cidade culta, uma cidade desenvolvida, uma cidade muito próxima de São Paulo, que virou metrópole. E temos aqui, né, PUC, Unicamp. E, no entanto, a educação em Campinas não vai bem, vai muito mal. Os estudantes se formam, saem de lá, coitados, não conseguem arrumar emprego. Ele não consegue arrumar emprego porque não responde 10 perguntas dos empresários. Isso eu posso provar porque eu sou empresário e fui entrevistar um que saiu da Unicamp, que ele teria que se acertar 7 perguntas simples. De 10, se ele acertasse 7, estava empregado, ele respondeu 3. Então, como melhorar esse ensino no Brasil, que nós estamos aí muito atrasados? Os estudantes, me perdoem, está gastando dinheiro do pai, não estou dizendo todos, mas a maioria sai da faculdade e não tem a mínima noção do que vai fazer. A gente tem que aprender a dinamizar isso daí, e a gente está pensando não só, vamos pensar num todo, né? Se a gente tem esse problema com as pessoas, às vezes, que tiveram base, a gente tem uma parte da população que nem estudo teve e não tem base. Então, o problema ele é até maior, a gente tem que pensar de que forma cobrir tudo. Eu, como vereador, ainda não. Quem sabe um dia aí, entrando nessa caminhada política, eu tenha que resolver esse pepino com o maior bom gosto e vontade do mundo. Mas a gente tem que pensar dentro da cidade de que forma que a gente pode auxiliar e fomentar para ter uma mão de obra excelente. Sabe, pegar aquela pessoa ali, tanto o jovem da periferia, da classe média, de onde quer que seja, você dá a oportunidade para ele poder também na prática testar, para quando ele venha no mercado de trabalho, ele seja um pouco mais bem preparado, ou esteja mais bem preparado, né? Então, eu acredito muito nessa vivência. Durante a minha faculdade, eu fazia estágio. Eu sou engenheiro agrônomo, então eu fazia estágios durante as férias, porque era período integral. Durante aquele estágio na faculdade, fez com que eu aprendesse, eu errasse, eu acertasse ali, ou eu tirasse alguma coisa que, poxa, é assim que faz ou é assado que faz. Hoje você trabalha como engenheiro agrônomo? Eu sou consultor ambiental, sou diretor de meio ambiente na Sociedade Hípica de Campinas, e sou consultor ambiental, e a minha paixão, que eu mais gosto, é restauração de área degradada, que são áreas onde a gente tem ali uma ação antrópica, ação do homem, onde teve alguma medida ali que mudou o ambiente, e a gente busca aquilo ali até tornar um equilíbrio ecológico, né? Então esse daí é a minha paixão, é o que eu gosto disso. Nós estamos entrevistando Felipe Vergueiro, candidato a vereador por Campinas, São Paulo. O número dele é 22019. Meus queridos ouvintes, vocês que estão nos assistindo também pelo Instagram, vá para o Facebook que você vai acompanhar também a gente ao vivo, tá? Quando a gente sair aí do Instagram, o Instagram tem alguns minutos, você vai direto aí. É muito fácil, é só acessar www.radiocampinadigital e você vai ver a gente ao vivo aqui. Inclusive pode fazer suas perguntas aí. Eu daqui não consigo ler aquelas perguntas. O Arthur lá já mandou alguma coisa. O Arthur mandou um abraço aí. Obrigado, Arthur Rezende. Então é o seguinte, porque a maioria, e aí não é só Campinas,
O estudante vai para a faculdade, chega lá, ele se forma engenheiro agrônomo, advogado, administrador de empresa, e normalmente quando ele sai, ele não consegue seguir naquilo que ele estudou. Conheço milhões de pessoas que se formou advogado e não advoga. Milhões de pessoas que se formou contador, não tem nem escritório. E assim por diante. Por que isso daí? Olha, eu acredito muito que tem a questão da frustração também. Às vezes a pessoa ali formou com aquele desejo, aquele olhar do que queria ser aquela profissão e de repente quando ele deu de cara com a profissão não era o que ele gostava. O jovem, hoje em dia a gente está vivendo um ambiente muito dinâmico, tudo muda, muita informação. De repente a pessoa ali, ela não se encontrou ainda no que ela gostava e ela acabou formando porque os pais pediram para que ela fizesse aquele curso. E também tem a questão da falta de oportunidade. Às vezes a pessoa precisa, para poder procurar um emprego ou achar um emprego, ela tem que ir muito distante de onde ela está. E isso daí acaba gerando uma frustração, sei lá, às vezes a pessoa é tão enraizada com aquele local dela, familiar, gosta de estar próximo dos amigos, da família e não consegue. Então tem várias possibilidades que podem ser do que falta. Mas eu acredito que uma coisa que eu tive com a agronomia, por exemplo, eu entrei com 17 anos na faculdade e formei aos 23. Eu formei e voltei para Campinas, que foi em Pinhal. Eu comecei a fazer um ano de direito, porque eu estava querendo sair fora da profissão. Mas lógico, meu pai era empresário, minha mãe era advogada, e de repente você não tinha alguém que te dava um amparo, ou era muito distante a minha vivência com o curso, para eu conseguir encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer na área, aqui em Campinas, na área agronômica, que não fosse pesquisa. Então assim, eu quase fui um desses. Eu fui encontrar isso ao longo do caminho, graças a um coordenador de curso e árvores. Eu sempre gostei muito de árvore. Então, assim, isso daí me trouxe para esse lado ambiental e comecei a trabalhar em gostar. Fernando Vergueiro, você fala para o nosso público, para os seus eleitores, o que faz um vereador? Legisla, fiscaliza e leva a demanda do povo para dentro da casa. É isso. O vereador não faz mais nada do que isso. É claro que você, como um vereador, você pode ser uma boa ponte entre o executivo e o legislativo, você pode ser uma pessoa que fomenta o trabalho em grupo, você pode ser uma pessoa que vai buscar soluções dentro de casa. Isso não custa nada ao bom político, né? Mas ele não foge dos legislar, fiscalizar e levar a demanda do povo para dentro da casa. As pessoas confundem muito com zeladoria, né? Faz asfalto, faz praça, faz isso, o vereador faz. Não é problema do vereador. Não é o vereador, mas o vereador gosta desse papel de zelador aí. Marcelo Leão, meu amigo, boa tarde, tudo bem com você? Preciso agendar com o Arthur, que eu estou te esperando aqui, hein? Um forte abraço para você, meu querido. O Felipe Vergueiro, a maioria dos vereadores de Campinas não, do Brasil, eles são eleitos justamente para fiscalizar o que o prefeito faz de errado. Mas o que a gente vê não é isso daí. Quando a eleição acabou, foi eleito aquele prefeito, foi eleito X de vereador, daí 60 dias, só 3 ou 4% está contra o prefeito, 95%, 96% diz amém a tudo que o prefeito faz. Por isso, eu acho que o vereador não está cumprindo a missão que ele foi eleito. É isso daí. O que é que você pretende mudar a respeito disso? Na verdade, bom, eu estou com o Rafa, eu acredito muito na política humana do Rafa, foi assim que nós começamos a conversar. Eu fui convidado por outros partidos, eu era do PTB antigamente, minha mãe era do PTB, eu sou filho da Leda, foi candidata várias vezes aqui em Campinas, e eu acabei saindo do PTB recentemente com um projeto em conjunto ao Rafa. E aí quando eu fui com o Rafa, nós escolhemos o partido ali de última hora, que é o Guilherme, o presidente, também é uma pessoa muito boa. E aí a ideia era que eu falei, olha gente, eu entendo que dentro do processo de um partido, da política, existem os partidos, há necessidade de você ter a política do grupo, mas eu ajo muito de forma independente, porque eu acredito que eu represento aquelas pessoas que acreditam em mim. Essa coisa que você falou assim, quando já entra faz 96% é a favor, 4% é contra, etc. Eu acho que ser a favor ou contra é polarizar muito ainda o ambiente político. A gente tem que ser muito correto. A gente tem que ser pé no chão. Então,
o político, o vereador, ele tem que entender que a política ela é feita de grupo, não é uma política partidária, não é uma política de toma lá da cá, é uma política de composição. Essa pergunta que eu fiz é do seu João de Campo Grande. Aí, seu Porque João. que os vereadores, sempre quando se elege, fala que vai fiscalizar e Não. acaba não fiscalizando. É isso. Inclusive, assim, eu abri mão de receber fundo eleitoral, a minha campanha é feita por amigos, é uma leitura um pouco diferente do que é fazer política, sabe? É respeitando. De novo, na mesma mesa tem que sentar todo mundo. Agora a conversa tem que fluir. E pelo correto, né? A gente tem que parar de ser cego e ver essas questões aí e Felipe beneficiar Vergueiro, o nós temos executivo. muita reclamação, inclusive aqui na rádio, o pessoal me liga bastante, que tem árvore em Campina que já reclamaram no 56 faz 4 anos e 8 meses, é o caso da dona Beatriz da Vila Nova. E, segundo ela, o estudo que ela fez, as árvores em Campinas estão plantadas errada. As árvores são para plantar na praia, como chapéu de praia, estão plantadas nas ruas, arrebentando calçada, muro, entrando dentro da sala das pessoas. É isso. O que fazer para resolver isso se não pode cortar a árvore? É isso. A gente tem em Campinas o GAUC, que é o Guia de Arborização Urbana, que ele dá umas diretrizes do que ser plantado. É claro que a gente está vendo aí que não funcionou e a gente tem alguns problemas. Campinas passou por, não lembro agora quem que foi o prefeito, ele tinha uma campanha de, acho que era Chico Amaral, que era plantar 1 milhão de árvores. As pessoas saíram então plantando diversas árvores para todos os lugares. Imagina, a gente tem jaqueira e mangueira no meio da cidade. São frutos pesados que caindo no carro pode causar acidente. Mas naquele momento, ninguém pensou nessa questão. Todo mundo pensou em fazer a arborização urbana. A gente tem que pensar na reposição a longo prazo, porque de fato, você cortar hoje um flamboyant adulto, que ele traz sombra, ele faz a questão puxar o excesso da água, ele tem todo o seu papel ecológico ali, para você tirar e colocar uma muda de 1,5 metro, para que esperar para aquilo ali. É complicado. O que tem que ser feito é fazer uma análise de todo o processo, isso daí seria executivo, mas é fazer uma análise de todas as árvores que a gente tem no município, fazer a questão fitossanitária delas, entender quais são as prioritárias para corte e reposição e monitorar as outras. As podas que a gente faz hoje em Campinas, elas são catastróficas, elas são assassinas, são podas que fazem descompensação da copa da árvore, isso daí auxilia na queda, a gente cimenta o tronco de árvore, então a gente tem um mau cuidado com essa questão da arborização urbana. O senhor Antônio do Vida Nova, ele acha que deveria existir uma lei onde os proprietários tivessem pudesse plantar árvore e pudesse eles podar árvore ou arrancar árvore. Com isso não teria mais árvore na cidade? Porque o que está acontecendo quando pede uma poda de árvore não vem, pede para tirar a árvore não vem. Aí ninguém mais está plantando a árvore na frente da casa, que inclusive o Roberto Santana não planta. O meu receio é o seguinte, Roberto, aqui a gente está falando com pessoas que têm entendimento ambiental, que gostam. O problema Por isso que eu estou perguntando, porque ele mandou essa, você é do meio ambiente, sim, com certeza ele te conhece. Né, a gente tem a Secretaria do Verde lá, você pode fazer esse pedido de poda, você pode fazer o corte, fiação, mas você prefere. Não vem, isso não vem, isso é fato. Isso não vem. Você faz o pedido. Então, já pedi, mas a não questão vem. do pedido vai. O que a gente tem que fazer é fazer com que isso funcione. Por isso, quando eu falei aquela questão da gente pensar em Campinas como distritos, hoje a gente tem aí poucos distritos, né? Campo Grande, Ouro Verde, Aparecidinha, Souza e Joaquim. Souzas, né? Ali são os distritos. Quando você pensa em separar Campinas em mais distritos e você colocar as regionais administrativas para funcionar de acordo com o distrito, você dá poder para a regional administrativa fazer essas podas. Hoje é muito burocratizado você colocar tudo isso. E qual que é o meu medo de você permitir com que o proprietário tire ou coloque? Às vezes, a gente está vivendo aqui numa cidade urbana, que o pessoal veio para cá e a folha da árvore suja. E de repente o cara fala, ai meu Deus, o IP ele derruba todas as folhas para dar a flor, depois ele derruba todas as flores em 7 dias, e em 9, 10 dias o IP faz uma sujeira, entre aspas, que para quem não gosta, meu Deus do céu. Então eu tenho receio da gente deixar essa coisa muito livre para que a pessoa plante ou tire, e a gente não ter a cultura daquela pessoa do ter árvore, de ser do interior, de ter esse contato com o meio ambiente, e de repente a gente ter uma escassez verde no nosso mundo. E a gente já vive, né, essa escassez verde. Mas eu acredito que você dar essa autonomia para a pessoa é complicado. O problema está na fiscalização que os vereadores deveriam fazer para entender o porquê que demora anos e anos e anos. E até é engraçado, porque isso que você está falando para mim não é você. Eu escuto em todos os cantos. Já falaram para mim, Vergueiro, coloca uma pauta aí de corte de árvore que você está eleito. E parece brincadeira, uma coisa tão pequena, mas é o que incomoda, é recorrente, exato. Realmente, não sei porquê.
Caso você seja eleito, você tem algum projeto para... Eu sei que não é coisa do vereador, será? Mas ajudar de uma forma ou de outra, resolver o problema do déficit das crianças sem creche, que são mais de 7 mil crianças em Campinas? De fato, isso daí vai ser mais na questão do executivo, né? Ele que vai ter que bolar. Mas a gente tem Você não tem uma ideia assim, mais ou menos, caso você seja eleito? a gente tem que trabalhar para que você procure essas vagas, nem que seja buscando aí, que já acontece em Campinas nas particulares. Você buscar essa questão. É lógico que eu penso que você ter isso municipalizado do município é muito melhor, você consegue manter um padrão, você consegue manter ali uma qualidade, caso eu, como vereador, aí fiscalize essa questão da educação, entende? Mas é uma saída, provavelmente vai ter que pensar nisso, construir novas unidades, mas é pensar... E outra, não só, às vezes não é nem a falta de vaga, o que a gente tem que entender é que também tem um problema muito sério, que é a superlotação de salas. Então... Não adianta nada você... É isso que eu falo. Eu não gosto da política dos números, porque é muito fácil eu falar para você que 30 tá em uma falta de 10%, mas os outros 90 estão tudo abarrotado nas salas de aula. Então a política de número, ela é muito feroz, a gente tem que tomar cuidado nela, porque é o entendimento da causa do que está ocorrendo. Então também a gente tem que ter esse olhar. De repente, falta 10%, mas a gente também tem que ver a qualidade de quantidade de alunos ali dentro daquela creche, do ensino básico, enfim. Então vai ter que pensar nessa linha, você vai ter que começar a buscar essa questão das escolas particulares, talvez, criar novas unidades, enfim, aí o executivo e, obviamente, a gente como legislativo estamos ali para poder fiscalizar, acompanhar, dar o nosso entendimento, poder ver o que a gente pensa a respeito e compor. Você, como candidato a vereador, do seu ponto de vista, quais são os problemas mais sérios de Campinas atualmente? Eu acredito que saúde, porque saúde nunca vai deixar de ser, não digo nenhum problema, mas é uma questão de qualquer cidade, qualquer município. Isso daí a gente tem que ter um olhar, a gente tem que fazer essa questão da fiscalização, a gente acabou de passar por um problema aí na saúde, a gente tem que pensar um dinamismo maior, pensar de que jeito atender a população. A gente está passando uma crise econômica que muita gente vai perder plano de saúde e vai voltar a usar o SUS. Então a gente tem que... A saúde para mim é o principal ponto. Isso aí, eu tenho uma pesquisa aí que falou que o segundo ponto que os campineiros mais reclamam é buraco nas vias. E a educação acaba indo para sexto lugar, por conta da a qualidade não é ruim da nossa educação, entende? Então, mas os pontos que eles mais pesam é isso, é a saúde e a questão dos buracos nas vias. Buraco na via é a questão das regionais administrativas, que a gente tem que pensar em Campinas em regionais, em grandes regionais, e que eles tenham autonomia para poder fazer esse trabalho com equipe multidisciplinar e você desburocratizar esses serviços. Você percebe, Roberto, que os problemas são a burocratização de um poda de árvore, serviço, buraco, serviço. Então a gente tem que pensar de que forma fazer essa desburocratização desses serviços que demoram para chegar. É ali o caminho que você tem que entender. Estamos batendo um papo com o nosso candidato a vereador aqui por Campinas, São Paulo, Felipe Vergueiro, o número 22019. Olha, eu sei que conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eu gosto de dar umas dicas que você pode comprovar. Se você está construindo, reformando, ou é eletricista, não perca tempo, vá direto a Logos Materiais Elétricos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas, São Paulo. Além de trabalhar com os melhores produtos, tem os melhores preços. Acesse agora logoscampinas.com.br. O telefone é 3273-3760. Logos fica aqui pertinho de você, na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo. Agora, se o seu telefone caiu, quebrou, molhou, a sogra quebrou a televisão, não brigue com ela. Leva direto a 42 Assiste, assistência técnica multimarcas. É só você fazer o orçamento sem compromisso, www.42assiste.com.br. O telefone é 3367-5894. Fica ali na Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. Agora, se você quer coisas gostosas, vou te dar uma dica. Tim Bife. Tim Bife fica dentro do Ventura Mall do meu amigo Pedro. Lá você vai encontrar vários tipos de corte de carnes especiais, carne super precoce e também gostosos queijos, gostosas massas, uma carta de vinho nacional importada, tudo isso com precinho muito bom. Ligue agora, 3251-3444, fala com o Pedro que ele manda te levar na sua casa. Tim Bife, o cantinho mais gostoso de Campinas.
Agora, meu amigo e minha amiga, deixe de balela e vamos para o Capela. Capela Bar, ali na Avenida Moraes Salles, próximo do Ventura Mall. Lá a cerveja é super gelado, gostosa, tira gosto, lanche gostoso, um ambiente muito legal e também tem música ao vivo. Então deixe de balela e vamos junto pro Capela. Meu querido Felipe Vergueiro, a informação que me passaram aqui é que para ser vereador em Campinas, além de ter um certo conhecimento, precisa gastar pelo menos R$ 1 milhão. É verdade? Olha, se tivesse que gastar R$ 1 milhão para participar da política, eu estava te convidando agora para fazer uma viagem e largar a mão disso daí. Eu acredito que não. Minha mãe, ela foi uma pessoa que fez uma campanha muito barata em Campinas, ela teve 2.570 votos, mais voto que 3 vereadores eleitos. Então aquilo ali para mim é uma prova viva de que o que você precisa ter é conhecimento, entender, você ter honestidade e você de fato ter um trabalho de verdade. As pessoas, elas estão, eu falo que política não tem herói, mas existem aquelas pessoas que estão ali para poder representar e as pessoas estão carentes disso. A gente confunde muito politicagem com política. Então a politicagem eu acredito que é o que a gente vive hoje, a todo momento. Agora a boa política, a política de si, porque política é uma só, a gente não tem vivido. Então não precisa de dinheiro. É lógico, o dinheiro facilita. Você compra apoio, nas andanças aí você vê cada absurdo, então você sabe que isso acontece, porque o dinheiro facilita a eleição. Mas eu acredito que o que vem fácil também vai fácil, tanto é que eu até falei para você, eu tô de bermuda aqui, porque quem panfleta sou eu, é meu amigo, é minha namorada, a gente que faz todo esse material, a gente que organiza, meus amigos que me ajudaram nas doações de campanha para poder fazer o nosso material. Não tenho equipe de panfletagem, não tenho equipe bandeirando. Eu acredito nessa política de 1 a 1, de olho em olho. E o mais bacana é aquela política de formiguinha, que o Roberto conhece mais 5 pessoas que ele tem a confiança em falar, eu vou indicar o Felipe ali. E isso flui. Então, assim, o dinheiro facilita, de fato. Nós colamos mais de 100 adesivos em carro. Então, assim, é trabalho, essa questão da seriedade, essa questão do acesso. As pessoas acham que o político é muito distante. E é o que os políticos estão tendo que ver agora. Esse momento de celular aí está tudo tão próximo que eles estão tendo que se virar para saber que jeito que eu vou chegar na juventude, que jeito que eu vou chegar. Então, essas coisas que a gente oferece, porque é natural. Eu sempre gostei de estar junto. Minha mãe sempre teve esse trabalho, projeto social, sempre esteve na política, enfim. Então, eu acredito que é mais nessa linha. Dinheiro facilita, que também não diz nada. Não é tudo. E que também não diz nada. Às vezes o cara pode gastar rios e rios e rios de dinheiro e não é eleito. E não é eleito. As pessoas hoje estão um pouco mais criteriosas quanto à política. E os políticos que lutem, né? A gente que faça Felipe Vergueiro, por que você quer ser vereador em Campinas? Primeiro eu amo política. Eu sempre gostei. Eu cresci nesse ambiente. Fui também no meio da minha trajetória, aí fui tesoureiro de diretório acadêmico, presidente de diretório acadêmico, cacei uma comissão que desviava 220 milhões na Unipinhal, participei do movimento para manter a Unipinhal aberta até hoje, faz 10 anos que eu saí de lá, faz 10 anos que o diretório acadêmico conversa comigo, 10 anos que eu me coloco presente, eu gosto da política. Eu acho que ser vereador hoje é o início de uma trajetória. Gosto muito da nossa cidade, eu acho que carece de bons políticos, e não estou dizendo que eu sou o melhor, não é isso, mas eu acho que falta essa questão de a gente viver essa boa política, essa política que Campinas merece. Então, a minha vontade é estar na política. Eu acho que provar para as pessoas aí que a política e a politicagem tem uma diferença tremenda, independente qual que é o teu posicionamento. A gente não pode deixar viver essa politicagem. E o ambiente está cada vez mais vazio de boas pessoas, de pessoas bem intencionadas, e eu acredito que tem que arregaçar a manga, sair do sofá, ir fazer as coisas acontecerem, poder ajudar a compor, doar um pouco do tempo e fazer essa política funcionar. Felipe Vergueiro, nós estamos numa época de pandemia, onde o desemprego está chegando a 14 milhões de pessoas desempregadas, e Campinas não fica atrás, está com bastante gente desempregada. Você tem, assim, algum projeto, alguma ideia de como melhorar ou fazer, sei lá, diminuir os IPTU, água, luz, esses impostos, para que as empresas voltem para Campinas para dar emprego? Você vê alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Essa questão dos tributos, impostos e tudo mais, o vereador ele fica... Não pode fazer nada, né? Ele fica muito amarrado ali, ele acha que ele pode fazer muita coisa, mas na verdade isso daí tem a ver com a receita do município, então o executivo é que vai ter mais esse cuidado e olhar. Mas, como eu disse,
o vereador, além dele fiscalizar, legislar e levar demanda, ele pode ser uma ponte, ele tem que ser uma ponte. E é nesse momento aí que a gente tem que começar a pensar justamente nessa questão da economia criativa, no incentivo, trabalhar junto com o executivo para que o executivo apoie e fomente essa questão dos empregos virem de novo, as empresas poderem vir para o município. Campinas é uma cidade muito dinâmica, e aí no passado nós quase fomos a protagonista do estado de São Paulo, nós éramos, né? E aí quase ficamos como capital, e de repente, por um problema aí da febre amarela, a gente deixou de ter isso. E então, mas é muito pulsante a nossa vida, a nossa cidade. Então, a qualquer momento aí, a gente sabe que Campinas é tão bom que sozinho virou metrópole, né? Então a gente tem bons números, só que ele precisa ter uma gestão melhor para que a gente consiga fomentar ainda mais a nossa cidade. Então é trabalhando essa economia criativa, é trabalhando em apoio ao comerciante, é trabalhando nessa criação de um comércio diferente, é buscando essa questão junto com o executivo do IPTU em Campinas, que foi um problema seríssimo nesses últimos anos. Enfim, é pensando de forma diferente aí para poder fazer alguma coisa. Você acha que o sistema que os governadores pregou aí com a Covid, de fechar tudo, de botar todo mundo trancado dentro de casa, você acha que isso foi uma boa ideia? Roberto, eu acho que assim, o problema maior, eu acredito, que hoje foi a falta da clareza, né? Então eu vejo que foi um movimento político, porque eles politizaram a doença, e aí você teve um problema de estratégia, um problema de ouvir os corpos técnicos. Aqui em Campinas mesmo, ninguém perdeu, não é perdeu tempo, né? Ninguém tirou um tempo para conversar com os médicos da Unicamp, com os profissionais da área aqui do município, e tentar traçar estratégias para que nem desse problemas na saúde das pessoas e também na questão econômica do município. Foi feito tudo de forma feita. Acordava, falava, agora a gente vai fazer o rodízio, aí não, o rodízio não deu certo. Agora a gente vai fechar ali, agora não vai dar certo. Agora a gente vai abrir, mas com tempo de horário reduzido. Então não acabou quebrando as empresas pequenas, médias. Não teve critério. Então veio o desemprego. A minha crítica é essa. A minha crítica foi que faltou ter critério técnico, faltou um olhar humano para essas questões, faltou ter um entendimento do que estava acontecendo para fazer alguma coisa. Tanto no estado de São Paulo, como também em outros lugares aí que a gente viu. Ainda mais em período de campanha, aí o pessoal usou usou o problema para fazer os hospitais de campanha em ano de eleição. Então a gente sabe como que funciona no Brasil, como que faz essas coisas para... Então é isso, sabe? Eu acho que faltou pé no chão, faltou técnica, faltou conversar com quem entende, faltou fazer um entendimento geral. O político tem que entender que ele não sabe tudo, mas ele tem que conhecer as pessoas que sabem aquilo lá para poder ordenar. Perguntar, né? Exato, que não sabe. é isso. Ele é do grupo, ele é a vitrine. Então eu acredito que faltou um pouco dele perder essa vaidade. Estamos batendo um papo com Felipe Vergueiro, candidato a vereador aqui para Campinas, São Paulo. Seu número é 22019, o partido é PL e apoia o candidato a prefeito Rafa Zimbaldi. Felipe Vergueiro, caso você seja eleito vereador de Campinas, qual é a área que você pretende atuar? Cada um atua em uma área, né? Que defende uma causa. Isso. Qual é a causa que você vai defender? Eu sou muito ligado, Felipe, né? Sou muito ligado à área ambiental e à questão social. E aí acaba entrando naquela questão do desenvolvimento sustentável, né? Eu quero trabalhar bastante essa questão de buscar as regiões de Campinas, a gente trabalhar as regiões de Campinas. Por que isso? A partir do momento que você faz uma bandeira como o desenvolvimento sustentável de determinada região, ou do nosso município como um todo, você está falando em fazer esse município poder fluir sem ter trabalhos ou problemas. Existe até um programa aí que chama de 15 Minutos, que está sendo empregado em Toronto e em Paris, que a ideia é que cada munícipe ele tem no seu entorno as políticas públicas ou o seu trabalho a 15 minutos dele. Então que ele não demora mais do que 15 minutos para chegar no trabalho dele, mais do que 15 minutos para chegar num banco, mais do que 15 minutos para poder ir na prefeitura, ele demora mais do que 15 minutos. Isso daí é um desenvolvimento sustentável das regiões. Então é uma coisa que já é real. Então trabalhar essa questão do meio ambiente, o desenvolvimento da nossa cidade, esse olhar onde que a gente precisa otimizar o tempo, a gente precisa fazer a nossa cidade andar. Hoje você pega um centro, você não anda no centro. Eu atrasei, na verdade cheguei pontual aqui por conta do trânsito de Campinas. Então os projetos que a gente tem, tem bastante coisa na questão do ecoponto, na questão de resíduos, eliminar o lixo aqui de Campinas, recicla 1,5% do Aliás, lixo. eu ia falar sobre isso, você sabe que nós estamos com um problema sério de lixo,
que não temos mais aonde pôr, parece que nós estamos aí exportando lixo para São Paulo. Eu não tenho essa informação concreta, mas me informaram que está acontecendo isso já. A gente gasta milhões para poder, eu não vou saber trazer o número exato, mas são milhões que a gente gasta para levar... Quando a gente fala eu vou jogar o lixo lá fora, defina o que é lá fora. Não existe o lá fora. É em algum lugar que você vai jogar esse lixo. Se você não tiver um trabalho eficiente na questão da reciclagem, porque o lixo, que na verdade é o resíduo sólido, ele gera dinheiro, ele gera emprego, ele gera receita. Campinas só recicla 1,5% do total. Se você começa a trabalhar com cooperativas, se você começa fomenta emprego, que foi aquela questão que a gente está perdendo emprego. E emprego para pessoas que realmente precisam. Você começa a descentralizar essa questão. Os ecopontos estão aí para ajudar a fazer essa questão da reutilização. Então, a nossa linha vai muito nessa questão ambiental, questão do ecoponto, da reciclagem, a questão do ecoturismo em Sousas e Joaquim Egídio, que a gente tem uma área ali com potencial tremendo, e por existir uma legislação da APA, acaba burocratizando, restringindo alguns comércios, mas então se já existe isso ali que burocratiza e dificulta, o município precisa agir para poder dar oportunidade para quem quer empreender ali, seja de um turismo rural, por exemplo. Então, assim, a linha é dinamizar toda essa leitura. Tem a questão dos bichos. Em Campinas, eu sou cachorreiro, eu tenho 11 cachorros, eu adoro cachorro. Não uso isso como bandeira minha, mas é o Felipe que gosta, eu tenho esse olhar, então eu sinto falta. A praça para cachorro Campinas hoje tem TAC, são termos de ajuste de conduta, que são muito mal utilizados. Às vezes o empresário aí tem que fazer algum empreendimento no município e tem que pagar alguma compensação, eles são muito mal utilizados. Você pode usar isso para fazer praças para cachorros, por exemplo. E quando você faz um lugar desse e você quer fazer uma campanha de castração animal no teu município, que isso é um problema de saúde, quando você tem alta índice de natalidade de cachorros, você consegue disseminar essa campanha muito mais fácil dentro de uma praça, onde as pessoas estão buscando aquela coisa em comum, que são os cachorros, no caso. Você não gasta com televisão, você não gasta com nada, você já faz a campanha rodar. Então, as propostas são todas nessa linha. São propostas, o mandato conectado, a primeira proposta nossa é essa, criar um aplicativo, uma plataforma digital, onde as pessoas tenham acesso ao nosso mandato. As pessoas possam interagir com o vereador, para fazer uma dinâmica ainda mais rápida e maior. Então, de repente, se você tem alguma dúvida, quer saber que projeto que vai ser votado na quinta-feira, ali na Câmara, você vai entrar ali no aplicativo, você vai ver e você pode participar. Eu fui eleito por você. Né? No caso, eu fui eleito pelo pessoal, eu não fui eleito por mim, eu não devo defender o que eu penso. Então eu tenho que defender entender o coletivo. É óbvio que se o projeto for inconstitucional, o que manda é constitucionalidade, eu não vou votar. Mas então são projetos que eu defendo para fazer essa vivência diferente na política, né? Trazer, inclusive, isso daí é um número que ninguém imagina, mas cada vereador tem direito a R$ 46.500 por mês para contratar até 7 assessores no gabinete. Nós temos 33 vereadores ganhando esse valor por mês para contratar até 7. Campinas, ela é tão boa que virou metrópole sozinha. É impossível você achar que todos os que estão ali dentro são pessoas que estão para compor técnicas para fazer. E aí com o grupo eu estou abrindo a mão de contratar metade disso, porque eu acredito que não precisa disso. Você tem ali 4 pessoas que têm a mesma pegada que você, o mesmo entendimento amplo, defende o mesmo lado da democracia, que é o único lado da democracia, né? E você consegue fazer, você consegue fluir. Então, de fato, nosso entendimento, a leitura nossa é essa sustentabilidade, é você ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente e pluralizado, sabe? É você entender o todo ali para poder fazer. Político tem que ouvir muito mais do que falar. Ele tem que falar para conquistar o voto, mas para ele poder fazer, ele tem que ouvir muito, 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 e todo mundo. Você acha que dá para melhorar Campinas? Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, você como jovem, nós estamos na era digital, era da informática, né? E ninguém nem conversa mais, né? É só pelo meio. Você acha que isso tirou emprego ou deu emprego à população, digo, do Brasil? Eu acho que deu, acho que tirar não. Facilitou. Hoje em dia um cara que abre um comércio dele pequenininho em algum canto ali, ele consegue fazer a venda através da internet. Ele monta um Instagram ali, ele vende. Eu moro ao lado da Vila Brandinho. Mas deu emprego ou deu desemprego informática?
eu acho que trouxe emprego, acho que deu oportunidade, eu acho que ela deu voz, ela pegou o pessoal, ela tirou pessoas, ela tirou a tecnologia, ela pode ter tirado o pessoal da linha de fábrica, ela pode ter feito isso porque acabou fazendo com que o tempo, o tempo, a otimização ali, o tempo ganhasse isso. Mas a tecnologia, quando usada ao favor, por exemplo, eu moro ao lado da Vila Brandina. Hoje lá dentro tem comércio, que é a batata da Bia. Eu vou até cobrar o jabá já. E o açaí, eles entregam bastante no bairro. Se você fosse pensar isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, se não tivesse essa tecnologia, o bairro sempre ia sofrer o preconceito com a comunidade. E eles não iam conseguir tirar de lá de dentro. Então, quando você usa isso, emprega isso de uma forma positiva, eu acho que tende só a fomentar e crescer. Isso eu defendo bastante, que a comunidade ela tem que ser recuperada de dentro para fora. Então quando você tem essa disponibilidade, ele tem o aplicativo na mão e consegue colocar para que Campinas consuma, você não precisa se preocupar se está vindo da favela não, porque a sua cabeça... Então você trabalha aquilo ali, entendeu? Isso ajuda, isso daí facilita e na minha leitura dá o emprego, ele traz a oportunidade. A linha, agora a tecnologia pode ser que tenha tirado sim, principalmente da parte de fábrica, essas coisas tirou bastante. Felipe, no passado, os filhos vinham todos para a cidade grande. E a modernidade está levando esses mesmos filhos de volta para a roça, para o interior. E o pessoal do interior hoje estão vivendo melhor do que o da cidade. Inclusive, eu recebi até uma reportagem, uma informação até de uma senhora que mora na fazenda, né? Numa cidade pequena. E eu acabei de perder, minha esposa tem 20 e poucos dias, ela é de câncer. E ela falou para mim que lá tem 45 mil habitantes e que é pouquíssimas pessoas que morrem de câncer. E por que na cidade grande, onde tem vários hospitais, vários médicos, lá na roça não tem nem médico, postinho lá, que é o farmacêutico que cuida. E tem tanto câncer. E eu perguntei para ela, não, você não pergunta isso para mim, que eu estou na cidade, não sei. Gastei uma fortuna, minha esposa morreu do mesmo jeito. Eu quero saber por que aí não tem, né? E ela falou que é porque lá não tem a preocupação que tem na cidade grande. Será que isso tem a ver com doença? Eu sei que não tem nada a ver. De vereador, que me surgiu isso agora, lembrei. Mas acho que sim. No comentário. A gente vive num ambiente maluco. Mas eu perdi a minha mãe há 6 meses de câncer também. E minha esposa então, assim, é uma loucura mesmo. Eu acho que a gente vive... Esses dias atrás eu estava conversando com os meninos, um público jovem, e aí eles estavam falando sobre querer ser rico, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, lá. E eu falei, olha, vocês ainda são novos. O que você perguntasse para mim, Felipe, o que você queria comprar? Eu queria meu pai e minha mãe aqui de novo. E isso não compra. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, essa correria, essa loucura do dia a dia, ela some, ela perde, você vê que não tem valor. Mas eu acredito muito nisso, a gente adoece numa cidade, trânsito, freada, ônibus... Acho que a Dona Maria tem razão. Ela tem razão, e tá certo ela em estar longe, tá certo ela ter ido pro mato. Estamos batendo papo com o Felipe Vergueiro e nisso já vai para 50 minutos. Show de bola. E os meus chefes falaram que não pode passar de 1 hora, né? Que senão me manda embora, viu? Então estamos chegando no final e normalmente eu faço um ping-pong aqui. Você não precisa responder as perguntas, você pode dizer essa eu pulo, que não tem problema nenhum. Tá, okay? Fechado, vamos lá. Campinas. Cidade maravilhosa. Política. Democracia. Felicidade. Estar bem. Amor. Família. Paixão. Minha mãe. Religião. Respeito. Dinheiro. Não é tudo. Eu falei família. Família. Amor. Vamos inverter aí. Educação. Tudo. A base de tudo. Você tem razão. Tudo. Presidente. Tem muito que corrigir e a gente está no momento de transição. Eu acho que o choque maior que a gente tem hoje é ver uma pessoa totalmente diferente do que estava ali. E aí, eu não acredito que ele seja tudo. Tem muito o que corrigir. Mas ele faz parte desse processo democrático que a gente vive. É isso. Foi mais que um ping-pong, mas é que é difícil. No momento polarizado que a gente vive... Essa aqui estão pedindo para perguntar a todo vereador, será por quê? Ai. Mas o bairro lá tem muito eleitor, hein? Você pode pular. Não vou pular não, pô. Que diferença é que tem o comunismo para a democracia? Essa daí eu sabia que ia ter.
Eu acredito na democracia como base para tudo. A gente tem que saber respeitar diversas opiniões. A gente vive hoje num ambiente muito pluralizado, onde cada um tem a sua verdade construída dentro de si. E de repente a minha verdade não necessariamente é igual à sua, porém nós temos que aprender a respeitar desde que a gente faça a boa vivência, né? E o comunismo, eu não diria que não é tudo aquilo que a gente não quer perto da gente, mas é um processo que foge totalmente contra do que é democrático, do que defende cada um ali. Então a gente tem hoje símbolos de comunismo de fato que existem no mundo, que não são modelos a serem seguidos. Mas a gente tem que entender de novo isso, a gente tem que ter o entendimento que de repente a gente vive num país onde tem a pluralização e as pessoas falam tanto aqui desse momento que a gente está passando, dos comunistas, a gente nem sabe o que é isso de verdade aqui dentro, no país hoje. A gente nunca de fato viveu isso para poder falar, isso é... A gente é uma democracia muito nova, a gente tem vindo construindo diversas frentes aí. Então eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa democrata convicta, eu defendo essa questão de ter esses vários entendimentos, justamente porque eu acho que o político não sabe tudo. Eu acredito que a gente tem que aprender a compor com essas pessoas e de repente quando você já coloca um rótulo e você coloca essa polarização que a gente está vivendo, você deixa de escutar uma boa pessoa do outro lado, né? E vivemos aqui no Brasil uma democracia que não tem problema, a gente não está vivendo num comunismo nem nada do tipo. Graças a Deus. O Felipe de Toledo. Felipe Toledo, muito boa entrevista, parabéns, Felipe Vergueiro. Muito bem. Valeu, Toledo. Daniel Penteado, esse candidato me representa. Valeu, Dani. Hein? Daniel Paterno. Daniel Paterno. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram conosco aí já os seus 55 minutos. Deixa eu só falar isso aqui, o seguinte, aqui na Rádio Campina Digital não tem partido político, tá? Aqui é que nem jogo de futebol, aqui time, eu torço para todo time de Campina e região, tá? Nós não temos também um time de coisa, né? Porque se eu disser que sou Ponte Pretano, o Bugrino vai querer me bater, não é mesmo? Se eu disser que sou Bugrino, o Ponte Pretano... Então aqui não tem esse negócio. Vocês que são candidatos a vereador ou a prefeito e queira bater um papo com o Roberto Santana aqui na Rádio Campina Digital, é só entrar em contato com o nosso querido Arthur Rezende. Cadê o telefone do Arthur? Meu Deus do céu, manda aí, tá aqui. Tá não. Eu sempre esqueço o telefone do meu querido Arthur Rezende, mas já vou achar aqui e passo para você. Peraí que eu já vou achar tá aqui. Quer ver? Fala aí. Pode falar? Pode. 99293-9405. Obrigado, Felipe Vergueiro. Felipe, eu me sinto honrado com a presença de todos vocês. Então, candidato a prefeito, candidato a vereador, entre em contato com Arthur Rezende. Caso ele não atenda, pode ligar no meu, que é 997-95-2475. Eu sou Roberto Santana. Pode mandar pelo meu e-mail, carlos.robertosantana@hotmail.com. Nós estamos fazendo o seguinte, cada dia da semana, lógico, menos sábado, domingo e segunda-feira, que meu dia é muito tumultuado. Mas terça, quarta, quinta e sexta, os microfones e os estúdios da Rádio Campina Digital estão aqui à disposição de vocês, para que vocês falem para o eleitor de Campinas o que você vai fazer de diferente caso seja eleito. Foi uma honra recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Campina Digital. Eu que agradeço o convite. Os microfones estão aí à sua disposição para a consideração final. Obrigado, eu queria agradecer todo mundo, agradecer você novamente pelo convite, obrigado. Já estou me sentindo em casa já. Lá, doutora Michele Rezende Lalo, a melhor advogada de Campinas e região metropolitana, tá vendo? Enfim, algum candidato que sabe o que é... O que diz, acho que era o que ele... Preparado para o cargo. Aí sim. Obrigado, doutora Michele. Agora ficou até mais fácil. Forte abraço e ótima tarde. Aí cuida do Arthur, que ele está com doença de velho aí, na coluna é doença de velho, viu? Agora é que chama o Ted lá? Como é que é o nome do rapaz? Ted Dondice. É uma... Até. Até. Também está conosco, meu muito obrigado aí. Olha, vocês podem acompanhar essa entrevista também pelo YouTube, que já vai estar lá presente. Não é isso, meu querido Samuel? Legal, o Arthur deixou o telefone ali, ó. Ah lá, ô grande Arthur, o telefone do Arthur, 19-992-93-9405, ok? É só ligar para o Arthur,
Vasconcelos Rezende, e ele arruma um jeitinho lá, às vezes eu digo não, ele diz, não, Roberto e tal, né? O Arthur é muito bacana, tem me dado a maior força. Eu espero que você melhore sua coluna urgente, viu, meu querido Arthur? Meus queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Recebo um abraço do Roberto Santana, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Pela manhã estou aqui batendo um papo com vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Valeu. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today